Bom, quero agradecer a presença de vocês para esse momento, né, o dia inteiro, nesse curso, que para a gente da SEAD é bastante importante. Deixa eu me apresentar para quem não conhece. Meu nome é Solange, eu sou uma das coordenadoras do SEDAD, né, mudou o nome, e uma das nossas tarefas aqui esse semestre é preparar a quantidade maior de professores para a formação, para a DP Online. Certo? Ah, mas eu não dou aula de DP Online, eu nunca dei aula de DP Online. A tendência, nós temos uma tendência na universidade, existe um ruído, uma conversa de que a grande maioria das disciplinas de DP vão ser na modalidade online. Certo? E para nós lá da SEDAD, é claro que só os professores que estiverem capacitados poderão ministrar essas aulas. Quem não tiver capacitação não vai poder fazer parte disso. Tudo isso por quê? Porque nós precisamos de qualidade, nós precisamos manter a qualidade das nossas aulas, tá certo? E nem todo professor, que é um ótimo professor presencial, consegue transferir isso para o momento à distância. Que nós temos algumas características, algumas peculiaridades que são importantes, tá certo? Nesse momento de hoje, vocês podem ficar tranquilos, vocês não vão usar laboratório, nesse momento que eu estiver falando, é um momento de esclarecimento a respeito das regras, do funcionamento e do novo padrão que foi implantado para a DP Online. Tá certo? Então, se vocês quiserem usar o computador para fazerem anotações a respeito de alguma coisa, sem problemas, mas nós não vamos usar agora o Moodle ou nada disso. Tá certo? Então, daqui a pouco o professor Ubirajara está chegando, que é o outro coordenador, né, da CPMD, Coordenação de Produção de Materiais Didáticos Pedagógicos, que é onde nós atuamos diretamente lá na SEDAD. Certo? Vocês sabem que o Mackenzie vai lançar agora cursos à distância no ano que vem, de graduação, e então nós estamos trabalhando especificamente para a produção de materiais didáticos e ambientes virtuais. Bem, eu trago aí uma frase inicial de inspiração do professor Moran, que fala que a internet nos ajuda, mas ela sozinha não dá conta da complexidade de aprender. Certo? Então, uma das coisas que a gente tem que levar em consideração no momento da aula à distância é que a internet é simplesmente um meio. Tá certo? Aquele enriquecimento, a preocupação que o professor tem que ter, o diálogo, a conversa, isso precisa acontecer sempre, independente de ser intermediado pelo computador. Tá? Então, um dos problemas que eu fiz aqui, eu elenquei uma relação de problemas que a gente estava encontrando na DP Online, é esse. É o professor que usa simplesmente a internet como um meio de comunicação, mas não atua como professor. Não atua ali, efetivamente, com o seu papel de comunicar, de interagir, de explorar os conhecimentos dos alunos, de estar próximo dele, que isso precisa acontecer. Tá certo? Então, trago essa frase aí como inspiração para esse dia de hoje. Atualmente, nós temos 3 unidades que oferecem DP Online. A Escola de Engenharia, a Faculdade de Direito e a Faculdade de Computação e Informática. Como eu falei, a tendência é que isso se amplie para toda a universidade. Esses números que eu trouxe aqui são do primeiro semestre. Né? E são 20, nós tivemos 20 turmas de DP Online no semestre passado e atendemos a mais de 1.100 alunos nessa modalidade. Certo? Então, é um contingente razoável de alunos que estavam atuando nessa disciplina. Tá certo? E aí, a gente tem aqui algumas regras de critérios. Quais são os critérios da universidade para o aluno fazer uma DP Online? Certo? Então, ele tem que primeiro ter cursado a disciplina presencialmente. Tá certo? Não existe um aluno querer fazer a disciplina online sendo que ele nunca fez. É exclusivamente para a dependência. Segundo, a média final de reprovação, ela tem que estar maior ou igual a 3. Tudo isso que eu estou falando é o que está hoje nos nossos regimentos, lá nas nossas regras. Talvez isso vá mudar. Posso sim, depois. E a frequência mínima de 75% no curso presencial. Ou seja, ele tem que ter tido uma base presencial para poder fazer isso à distância. Então, aquele aluno que foi reprovado com nota 2,5, mas faltou mais 75%, ele não vai poder fazer a DP Online. Tá certo? Porque ele não teve uma participação efetiva no curso presencial. Então, como eu falei, a tendência é que essas regras aqui talvez modifiquem, porque a DP Online vai acabar sendo uma coisa meio que compulsória em alguns casos. Tá?
qual é o formato do curso? Ficou pequenininho aqui, hein? Os meus ficaram pequenos, os meus números, mas tudo bem. Qual é o formato do curso que a gente tem? E aqui tem uma grande novidade, tá? Nós temos aulas à distância e aulas presenciais aos sábados com 1h30 de duração. Antes, o que a gente tinha, apenas 4 aulas ao longo do semestre para toda e qualquer situação. Seja uma disciplina de 2 horas aula na semana, eram 4 aulas presenciais. Se a disciplina era 4 horas por semana, eram 4 aulas presenciais. O número de aulas presenciais, de encontros presenciais, de sábados, está proporcional à carga horária da disciplina. Isso é uma coisa que me parece óbvia, porque se você tem 8 horas aula por semana de uma disciplina, você tem mais conteúdo e você precisa estar mais perto desse aluno para fazer, de repente, alguma aula presencial sobre um determinado assunto, e não simplesmente para vir fazer a prova. Tá certo? Então, a partir de agora, nós temos essa tabela. São 4, 5, 6 ou 7 aulas presenciais em função da quantidade de aulas semanais de cada disciplina. Tá certo? Eu peço que vocês anotem as dúvidas de vocês, as perguntas, que nós vamos responder no final. Tá certo? É importante que a gente tenha depois esse diálogo aí para esclarecer algumas coisas. 4 horas são... 5 aulas presenciais. 5 sábados. Gente, eu vou disponibilizar esse material para vocês depois, tá? Não tem problema algum. Bem, as nossas dificuldades, né? Nesse tempo todo, a DP Online existe desde 2009, nós estamos na SEDAD desde 2011, então a gente tem acompanhado aí, o desenrolar disso tudo e os problemas que a gente estava enfrentando e encontrando na modalidade, da forma como ele estava acontecendo. Tá certo? Primeiro, professores nem sempre preparados. Simplesmente a gente tinha que falar assim, vou dar uma DP Online, fulano, se pode? Não sei o quê, sábado, tá livre? Tô, pronto. Mas quem disse que aquele professor estava capacitado, poderia fazer aquilo, não em termos de conhecimento da disciplina, mas em função da dinâmica que é necessária na DP Online. Nós tínhamos ambientes virtuais pobres e sem recursos adequados. O professor colocava lá meia dúzia de PowerPoint, tá certo? E achava que aquilo lá era o trabalho dele de DP Online. Certo? Visão dos alunos. DP Online é muito fácil. Vamos fazer DP Online, porque lá é fácil, a gente passa com facilidade, não tem problema. Só que isso precisa acabar. Tá certo? A qualidade, e esse é um dos pontos que a gente chegou à conclusão, que a qualidade do curso tem que ser exatamente a mesma do curso presencial. O grau de dificuldade, aquilo que vai ser feito, as atividades, tem que ser a mesma coisa. Nós temos que manter o mesmo padrão, para acabar com essa conversa aí. Nós não tínhamos uma boa qualidade dos materiais digitais, tá certo? Os materiais era lá um Word qualquer que eu fiz, eu peguei um PDF na internet, coloco. Aquilo acabava não tendo uma identidade, tá? Professores sem conhecimento das reais dificuldades dos alunos, porque eu pego uma turma que para mim é desconhecida. Eu não estou encontrando aqueles alunos, eu não estou conversando com eles. Como é que eu sei aonde está a dificuldade, por que ele foi reprovado, qual foi o problema, que ponto da matéria era mais difícil para ele, onde que está pegando, né, para o aluno que ele ficou de DP. Então, eu simplesmente ia lá sem me preocupar muito, e sem conhecer, e mesmo se eu quisesse saber, eu não saberia, de repente, como fazer esse levantamento das reais dificuldades dos alunos. Muitos alunos com a sensação de abandono, né? Lá na SEDAD a gente tem lá o nosso telefone que não para de tocar no começo do semestre, e não só no começo do semestre, infelizmente, tinham assim, casos absurdos de 2 meses de aula de DP Online, e o professor ainda não tinha colocado nada no ambiente. Mas o professor não tem nada lá, o aluno ligando, falando, como que funciona? Eu não sei. Não tem nada, não tem um recado, não tem isso, não tem aquilo, ou seja, estava assim, tudo muito informal, né? O professor fazendo do jeito que ele achava que tinha que fazer, mas não por culpa do professor. Talvez porque não tivesse tido esse momento nosso aqui de capacitar os professores e de uniformizar os caminhos, certo? Resultados que não refletem a realidade, porque a gente acabava, às vezes, eu já dei aula de DP Online, eu sei como não é muito simples fazer isso, né?
E às vezes a gente já tem alunos lá aprovados que a gente sabe que ele não sabia muito bem a matéria, mas que a gente acabou passando por um motivo ou outro. Certo? Até por eu ter consciência, às vezes, de que eu não fiz um bom trabalho. Que não foi aquilo que eu achava que deveria ser. E a falta de uniformização. Nesses três cursos que a gente tem, FCI, Escola de Engenharia e Direito, não existe uma uniformização, não existe uma conversa que seja a mesma em termos de procedimentos, de como que funciona. Por mais que a gente tenha colocado lá os guias do aluno, guia do professor, que dá uma certa tentativa de uniformização, não estava acontecendo isso. Tá certo? Por esses motivos todos, e outros até que talvez eu não tenha colocado, a nossa proposta é a seguinte: nós vamos melhorar esse processo, tá? Nós vamos aperfeiçoar esse processo da DP Online e, em primeiríssimo lugar, padronizar os ambientes. Significa que, a partir de agora, todos os ambientes de DP Online vão ter a mesma cara. Ah, mas eu não vou poder colocar o meu conteúdo. Vai poder. Nós estamos falando de uma máscara. Nós estamos falando de um aspecto visual e um aspecto didático. Mas o conteúdo que vai estar lá, você vai ter a liberdade de colocar os seus conteúdos da forma que você quiser. A gente não concorda em que tem que ser um padrão rigoroso, quadradinho fechado. Isso não existe. Até porque uma aula de direito é diferente da aula de cálculo. Tá certo? Online. Então, cada um tem as suas particularidades. Mas a uniformização se diz, em primeiro lugar, em relação ao ambiente e também ao andamento, de como as coisas didaticamente devem funcionar. Certo? Então, como eu falei, estão padronizados os ambientes. Nós vamos capacitar os professores para que eles conheçam e dominem algumas novas técnicas. Tá certo? A gente vai passar para vocês. É óbvio que nesse momento inicial aqui, a gente não tem condição de fazer muita coisa, mas a CEDAD vai se preocupar em fornecer capacitações frequentes, para que vocês possam estar sempre se reciclando, atualizando, e a gente colocando novas formas. E, principalmente, de estimular a autonomia de vocês, no sentido de criar o seu próprio material didático, de criar o seu próprio vídeo, sua videoaula. Nós não temos condições, lá na CEDAD, de agendar horário com a TV Mackenzie para ir para estúdio, para pegar um professor. Vamos gravar agora a sua aula, professor. A nossa demanda é muito grande. E nós não temos condição, nem em termos de recursos humanos, nem de materiais, para fazer isso. Então, a nossa ideia é que vocês tenham autonomia, não só na questão técnica, mas também na questão didática, para ser dono do seu ambiente. Ok? E, como eu falei, a padronização do processo. Já eu vou abrir para perguntas, peço mais uma vez que vocês anotem. O nosso novo processo, ele vai partir de uma avaliação diagnóstica compulsória. O aluno, quando entra para um curso de DP Online, ele tem que se submeter a uma avaliação diagnóstica preparada pelo professor. Não vale nota. Tá certo? Ele não vai ser avaliado em termos de nota, que todo aluno quer saber. Tem nota? Tem nota? Não, não tem nota isso. É para você conhecer, tá certo? As reais dificuldades da sua turma e você fazer as suas estratégias em função disso. Elencar as suas estratégias em função disso. Então, o nosso primeiro passo é fazer essa avaliação diagnóstica. Tá? Que no presencial, muitas vezes a gente faz isso, né? Vamos ver como é que eles vieram com tal assunto, que eu considero um assunto importante. A gente acaba fazendo isso. E na DP Online, eu acho que é muito mais importante até do que no presencial. Esses momentos de avaliação de como estão esses alunos quando eles chegam para mim. Então, o novo ambiente virtual, ele vai ter lá uma abertura, uma introdução, que é justamente ali que vai estar essa avaliação diagnóstica. Entre outras coisas, que daqui a pouco eu vou apresentar em detalhes para vocês. Tá? Aí ele tem todo o conteúdo do curso e ele tem um encerramento. Tá certo? É um momento de fechamento, onde você vai fazer o vínculo daquilo que ele aprendeu com uma disciplina futura. Bom, gente, nós terminamos. A gente agora... Nós terminamos, nós temos aí, encerramos assim, assado. Esses são os conteúdos importantes que nós vimos e que vão servir para você na disciplina tal, ou profissionalmente, nisso.
A gente precisa fazer esse fechamento, a gente precisa fechar o ciclo, não simplesmente jogar os conteúdos lá, tá? E nós vamos ter também uma sessão de apoio técnico, certo? O aluno precisa saber de que forma que ele vai resolver os problemas que podem acontecer durante o trajeto, aí, durante o percurso. Problemas técnicos, problemas às vezes com professores, enfim. A gente precisa dar para o aluno o caminho das pedras, certo? Para que ele resolva com autonomia também as situações que porventura de dificuldade ele encontra. Ok? Vamos falar então um pouquinho da introdução. Nós vamos apresentar o professor, quem é o professor para o aluno e o curso. E essa apresentação tem que ser uma apresentação rica, tá? É interessante que o aluno saiba em que projeto que você está envolvido, qual é a tua história, como é que você tem feito aqui no Mackenzie, para que ele conheça, porque muitas vezes o aluno nunca viu você. Acho que a fotografia do professor fala muito pouco. Então, nós vamos ter que ter aí uma apresentação um pouco mais detalhada do professor para o aluno, para ele conhecer quem é. O aluno precisa se sentir próximo do professor, mesmo estando à distância. Então, eu estou me apresentando para os alunos, né, e contando um pouquinho a respeito do que eu sei, do que eu tenho feito, qual é a minha história em termos de educação naquela disciplina. Plano de ensino completo, bonitinho, lá para o aluno. Calendário do curso, o professor vai ter... Quem aqui vai dar DP Online já, com certeza, esse semestre? Ok. Vocês vão ter que preparar um calendário do curso, semana a semana, com o conteúdo específico, presencial ou não. Tá certo? Sala de aula quando for o momento presencial, ou seja, o aluno tem que ir para o curso sabendo já o que vai acontecer o semestre inteiro. Tá certo? É o famoso plano de aula que a gente faz no presencial e que no momento à distância o professor acaba improvisando por algum motivo. Então agora não, nós vamos ter esse planejamento, tá certo? Por isso que a gente fez agora, logo no começo, esses 2 sábados que vão ter, que é para a gente poder preparar isso, para quem vai começar. Semana a semana, dia tal vai ser isso, dia tal vai ser aquilo, até para o aluno saber se ele de repente tem que estudar mais, se dedicar mais numa semana ou outra, em função das dificuldades que ele tem. Então nós vamos ter esse calendário. Regras e protocolos de comunicação. De que forma o aluno poderá entrar em contato com o professor? É fundamental que o aluno converse com você. E como isso vai se dar? Encontrando, me esbarrando aí nos corredores? Não. Tá certo? Ah, eu estou toda semana lá, você me procura lá. Não, nós vamos criar canais de comunicação dentro do próprio ambiente e regras para isso. Por exemplo, não sei, isso aí cada um vai definir o que é melhor para si. Eu quero marcar um chat com os alunos toda terça-feira às 19 horas, sei lá, estou chutando aqui. Esse é o nosso protocolo de comunicação. Fórum, e-mail, de que forma que o aluno vai poder entrar em contato com você. Deixar isso bem claro. Isso é bom para você, porque o aluno vai ter que atender essa regra. E você fica tranquilo e não fica desesperado quando o aluno te procura, te pressiona, te encontra ali, aqui, quer te, né, de alguma forma, você tem que definir essas regras. Quanto tempo que você vai demorar para dar as respostas, tudo isso é importante. Tá? Eventuais materiais de apoio, softwares, acesso à internet, revistas, sites, enfim. Coloca ali para o seu aluno, tá? Uma lista de recursos que você considera importantes ou de conhecimentos prévios para ele fazer a sua disciplina. Vai ter uma seção ali, então, de materiais de apoio, tá certo? Que vão atender ao curso todo. Fórum geral. Vai ter que ter um fórum geral para as dúvidas da disciplina em geral. Tá certo? Ah, professor, eu estou com um problema assim, assado, ou não peguei a matéria, a minha matrícula, enfim. Problemas relacionados à disciplina, sem ser um assunto específico do conteúdo. Ok? E o diagnóstico inicial que eu falei. Ele vai identificar o grau de conhecimento prévio dos alunos sobre a disciplina e, com esse diagnóstico, o professor pode planejar com mais cuidado as suas ações ao longo do curso. Inclusive, pode planejar para os momentos presenciais os tópicos
que os alunos apresentaram maior dificuldade e não tem caráter avaliativo. Puxa, eu coloquei lá na minha avaliação diagnóstica um determinado assunto e todo mundo errou aquilo, é sinal que eu preciso dar mais atenção para aquilo. Em que momento? No momento presencial. Então, eu tenho que fazer essa reflexão em função do diagnóstico e levar para lá. O momento presencial não pode ser simplesmente um plantão de dúvidas. Estou ali à disposição, o aluno não vai se motivar muito para ir lá, não. A gente conhece nossos alunos. O momento presencial tem que ter um objetivo específico. Nós vamos fazer uma aula sobre tal coisa, no dia tal, sobre tal assunto. Óbvio, tem prova nesses momentos presenciais, mas a gente vai aproveitar esses momentos, já que agora eles são maiores, a gente está colocando isso numa forma um pouco mais densa no curso, para você tratar de assuntos específicos. Bem, o conteúdo. Esses itens todos nós vamos passar para vocês, fiquem tranquilos. O objetivo, a matéria agora, a partir de agora, ela vai ter que ser dividida em assuntos, que eu estou chamando de temas. Essa divisão, quem vai fazer é você. Então, eu dou a disciplina de estrutura de dados, eu tenho lá no meu plano de ensino o assunto pilhas, filas, estou falando da minha disciplina que eu dou aqui na FCI, listas ligadas, e por trás desse nome, listas ligadas, tem uma série de conteúdos que eu vou abordar, certo? Então, a primeira preocupação de vocês vai ser dividir o assunto em temas, tá certo? Para cada um dos temas, nós vamos ter que colocar o objetivo do tema, onde o aluno vai chegar naquilo, tá? Um fórum de discussão sobre o tema. Percebem a diferença entre este fórum e o anterior? Aqui o aluno só vai falar sobre esse assunto. Lista ligada, não entendi como funciona, a professora explica melhor isso, um aluno faz uma consideração, aí você pondera, enfim. É o momento de falar sobre os conteúdos agora, sobre esse conteúdo específico, tá? É um espaço, então, dedicado para a discussão das questões relacionadas sobre o tema com a turma. Não tem caráter avaliativo, mas de suma importância para a gente tirar dúvidas. Tá certo? Não tem caráter avaliativo. Detalhamento do tema. O que é o detalhamento do tema? É a essência. É o conteúdo que o professor está dando para o aluno para ele estudar. Então, aí vai ser PowerPoint, vai ser Word, vai ser Excel, vai ser um PDF, vai ser um vídeo, vai ser mais, sei lá, como é que você organiza os seus conteúdos. De que forma que você passa isso para eles. Tá? É o conteúdo propriamente dito. Nós vamos ter que ter atividades de fixação com resposta. Tá certo? Então, você vai dar lá alguns exercícios para ele, a quantidade vai ser você que vai definir, depende também do peso da disciplina, de que forma que você vai fazer isso, tá? E eles têm resposta para os alunos verificarem a aprendizagem com instruções claras de desenvolvimento. Você vai dar exercícios que ele sabe que ali ele sempre vai encontrar uma resposta depois. O depois que nós estamos falando você pode postar na semana seguinte a resposta, tá certo? Ou pode ser alguma coisa que, usando os próprios recursos do Moodle, que o aluno responde e o Moodle dá a resposta. Tá certo? Ah, não sei fazer isso. Hoje nós vamos ter uma aula sobre isso. Tá certo? Atividades avaliativas para efeito de presença, que vocês sabem que tem lá a questão da presença relacionada à atividade, ou nota. Atividades com instruções claras e prazos definidos. O professor deve obrigatoriamente fornecer feedback deste tipo de atividade para os alunos. Tá certo? E determinar prazos para a entrega desses feedbacks. Atividade avaliativa, o aluno entrega, tem que ter feedback. Tá certo? E tem que ter um prazo para isso. Você não pode falar, no final do semestre eu devolvo tudo corrigido. Isso não é bom. Isso não é bom. Tem professor que às vezes adota esse critério. Passa lá uma semana inteira na frente do Moodle, debruçado sobre o Moodle, e dá todos os feedbacks. Isso não é bom. O aluno precisa saber ali no momento que ele errou, que ele não entendeu. Então, a gente tem que ter um prazo para isso. E fechamento do tema. O que é esse fechamento? Resumo, um mapa conceitual, com indicação de materiais extras para consulta sobre o assunto. Isso vai depender de vocês. Nossa, mas vai dar um trabalho, hein, Solange, fazer isso? Acho que sim.
acho que vai dar um certo trabalho. Porém, para quem está habituado a dar disciplina, isso vai ser feito uma vez só. Certo? E eu tenho certeza que vocês têm uma série de materiais prontos para a gente adequar. A gente não vai fazer de um dia para a noite um curso inteiro. A gente vai fazendo isso, vocês vão ter que... Quem vai dar ADP online nesse semestre, vai ter um trabalho maior nesse semestre, mas você não vai ter que aprontar o curso inteiro logo de cara. A única coisa que você tem que fazer logo de cara é o planejamento. Certo? Aí, semana a semana, você vai cumprindo isso daqui. E o bom disso, o que é? Nós temos um padrão, nós temos uma máscara. Então, você sabe que quando entrar o segundo tema, é exatamente isso que eu tenho que fazer novamente. Quando entrar o terceiro, quando entrar o quarto tema, e assim por diante. A gente tem um padrão de andamento do curso. Ok? E aí, o encerramento é o fechamento da disciplina pelo professor, contextualizando no curso correspondente, apresentando possíveis continuidades de estudo, relacionando aquilo que eles viram. Nós precisamos ter uma conversa dialógica com os alunos. A gente tem que ter momentos onde você insere os seus textos, né, de forma que você está conversando com o seu aluno. Aqui você vai ver, veja, aluno, não sei o quê. Você tem que ter essa como se você estivesse conversando com ele. E não fazer um texto científico para o aluno dentro do Moodle. Certo? A gente precisa ter, o aluno precisa sentir que ele está dialogando com você. Mesmo que ele esteja lendo um texto de uma disciplina, você pode colocar isso de forma dialógica. Certo? E no apoio técnico, são os canais de suporte para o aluno. Isso vai estar dentro do seu ambiente o semestre inteiro. Tá certo? Até para a gente diminuir aquele problema do aluno, mas eu não fiz porque eu não sabia, eu não consegui, eu estava com erro, eu estava com problema no Moodle. Agora o aluno, ele tem lá os canais onde ele vai tentar resolver esses problemas. Então, nós vamos deixar o telefone do Helpdesk lá disponível para ele no ambiente. Mas ele tem... Não faz mal, nós vamos colocar ali de novo. Nós vamos colocar disponíveis os tutoriais do Moodle que a CEDAD já desenvolveu, que a gente tem uma série de tutoriais, como faz para entregar a tarefa, como faz para participar de um fórum. Tudo isso nós temos pronto. Insere lá no seu ambiente. Materiais escritos desenvolvidos pela CEDAD, que nós temos alguns materiais de como o aluno tem que se comportar no ambiente, enfim. Coisas que são importantes que vão complementar ali a aprendizagem. E a gente tem também um módulo de ambientação. Que o módulo de ambientação é para aqueles alunos, normalmente a gente sugere para os alunos que nunca usaram o Moodle. Mas, se for o caso, a gente pode replicar isso e sugerir para o aluno fazer esse módulo de ambientação. Tá certo? Que seria um beabá do Moodle, aquele cara que nunca fez nada. Como é uma ADP, a gente presume que ele já fez o presencial, ele já sabe o que é o Moodle. Certo? De alguma forma. Mas, em todo caso... E outras questões, né, que são importantes. O cômputo da frequência e a forma de avaliar os alunos. Certo? As regras são as mesmas regras do presencial, que está lá no ato, que saiu lá no final do semestre. Tudo é exatamente a mesma coisa. Certo? Os critérios de avaliação. Você faz as perguntas no final? Obrigada. Os critérios de avaliação. Tudo isso vai funcionar exatamente da mesma forma. Quantas notas eu vou dar? Existe agora um critério bem claro para isso. A questão da prova substitutiva que o aluno perdeu. Ele vai ter que ter exatamente as mesmas regras. Tá certo? Agora, como você vai elaborar a sua média, é você que vai definir isso. Eu vou dar 5 atividades no ambiente virtual, tá certo? Que podem valer para nota e presença. Certo? Vou dar também, que eu acho que isso é mais interessante. Quando você dá uma atividade só para presença, o aluno faz qualquer coisa, muitas vezes. Tá certo? Então, eu acho que é interessante vincular a atividade a nota e presença. Aí, lembrando, se tem nota, tem feedback. Tá certo? Você pode elencar lá uma quantidade de tarefas que ele entregou pelo ambiente virtual. Tá certo? Aí, depois tem as provas parcial. Não dá para a gente fazer mais do que uma prova parcial, porque senão você vai pegar os momentos presenciais só para fazer prova. Tá certo? Então, não é que não dá, assim, vou colocando isso como uma regra, mas precisa ser bem pensado isso. Precisa ser bem pensado isso, tá certo? Eu sugiro que, assim que vocês fizerem a avaliação diagnóstica, que vocês identificarem onde está o maior problema da turma, a primeira coisa é reservar uma aula presencial para aquele problema.
que você, como professor, sabe onde a matéria pega. Sabe onde os alunos apresentam maior dificuldade. Então, tem que ter um momento presencial para isso. E aí depois você escolhe os outros momentos presenciais até para desenvolver até uma atividade avaliativa, mas não necessariamente uma prova. Ok? Então, a questão da avaliação, em termos de regra, é a mesma que a gente tem no presencial, e então vocês têm liberdade de formar essa média da forma como vocês quiserem. Tá? E o cômputo da frequência, existe aquela relação atividade entregue pelo aluno, ele tem a presença naquele dia. Certo? Continua existindo isso. Nós fizemos um módulo para controle de frequência que não funcionou nada, né, no semestre passado, que nós tivemos problema com relação a ele no semestre passado. E, Bira, nós vamos tentar resolver aí como é que... Pedido para a DTI resolver, né? Isso. O acúmulo do serviço por a questão dos novos PPCs, né? Tanto que o mundo não entrou ainda no ar por esse motivo, nem a implantação dos professores no sistema. Está tudo atrasado. Mas foi pedido e acreditamos que eles vão estar, esse sistema vai estar disponível agora em agosto. Então, vamos torcer para que isso funcione. Enquanto isso não estiver funcionando, vocês vão fazer os controles de vocês ali de uma forma meio que informal, né, Bira? Cada um vai... Tem a lista de presença no setorial. Então, o plano B até seria voltar ao sistema anterior, a entrega na Secretaria Setorial, e vai ser lido da mesma forma, pelaquela leitura que faz na graduação dos cursos normais. Isso. Né? Esse seria o plano B. Eu acho que sim. Eu acho que todo mundo que dá DP Online tem que se preocupar em ter essa lista já logo de cara, para poder não perder aí a sequência das coisas. Até porque também o aluno precisa ter noção e tem que ser feita a leitura com frequência, porque senão o aluno vai perceber lá no final que ele está com 8 faltas e foi reprovado. Isso não pode. Então, quem usar a lista tem que fazer sempre o registro dessas faltas, né, da frequência das faltas com periodicidade, para o aluno ter noção real da situação dele no curso em termos de frequência. Certo? Bem, então falando um pouco sobre a programação, nossa, ficou bem pequeno, do curso. Então, nesse primeiro momento, aí até as 10 horas, que nós estamos aqui nessa conversa, é a hora de esclarecimento dessas regras. Eu já vou mostrar para vocês como ficou o ambiente, tá certo? Para vocês verem. Aí vocês vão ter, com a professora Cássia, preparação de materiais digitais. Ela vai dar uma aula, quem conhece o Prezi aqui? Tá. Quem conhece o Prezi? Temos 2, 3. Então. Desculpa, quem não gosta também pode. Ela vai dar, na verdade, o Prezi e ela vai dar uma outra modalidade também de ambiente para fazer a apresentação, para você disponibilizar para os seus alunos. Tá? Que é esse que eu usei agora para fazer esse daqui. À tarde. Ferramentas de avaliação, vai ser um momento de aprender a fazer questionário para quem não sabe usar o questionário no Moodle. Nós temos aí uma forma mais complexa de se fazer funcionar de questionário e uma forma mais simples. Nós vamos começar com essa forma mais simples. Mas para que vocês usem, na avaliação diagnóstica, precisa ter o questionário. Tá certo? Para não te dar trabalho. Quanto mais você automatizar as coisas no Moodle, menos trabalho você tem. Eu sei que quem trabalha com direito, nem sempre as respostas são fechadas, né? A gente tem respostas abertas. Mas tem bastante teste que é possível aplicar. Ótimo. Tem bastante coisa. Então, perfeito. Então, é o momento que vocês vão trabalhar com a elaboração dos questionários. E no último momento, quem vai dar é a professora Ivete, das 15 às 17, ela vai falar sobre a questão de comunicação e tutoria, que é o momento justamente... Eu queria lembrar que às 15 também, matemática, tem o laboratório virtual, né? Que é interessante, principalmente para quem dá aula de cálculo, né? Que tem pessoas de estatística também, mas principalmente quem dá aula de cálculo, né? Que é um laboratório virtual que a Pearson tem parceria com a Mackenzie e está disponibilizando. É interessante, claro, no nosso caso da DP Online, que é o curso semipresencial, e também pode ser usado como apoio virtual ao ensino presencial dos calouros, que eles têm um pré-cálculo. E vai vir uma pessoa na outra sala, aqui no mesmo andar, 204, né? Ele vai apresentar e disponibilizar para os participantes o acesso a esse laboratório virtual. Então, professora, só retornando, é no mesmo horário do que a professora está falando agora. Ah, tá. Esse das 15 horas, né? 15 horas. Isso. Para quem ficar, então, vai ter a aula onde vai conhecer
mais a fundo como é que funciona essa questão de comunicação com os alunos e tutoria. Nós em nenhum momento podemos falar que o professor de DP Online é um tutor. Em nenhum momento. Tá certo? Porém, as ações que ele vai executar são ações de tutoria, de acompanhamento. Então, ela vai dar algumas dicas, algumas técnicas de como interagir com os alunos, tá? Através da experiência que ela tem em relação à tutoria. Tá certo? E são dicas importantes para que vocês apliquem nos cursos de vocês. Tá? Então, é um momento interessante também para o curso. No sábado, agora, né, para quem não sabia, tem gente que ficou sabendo ontem, né, que teria aula nos sábados, nos próximos 2 sábados. Nós vamos passar daqui a pouco uma lista aqui para a gente ter noção de quem vai vir nos sábados. Seria interessante que todos viessem para conhecer. Por quê? Porque na aula desse sábado vocês vão ser capacitados para produzir videoaulas. Tá certo? Existe um software, um sistema aqui, um ambiente bastante simples, tá certo? E que gera bons resultados. Onde o professor está passando o PowerPoint e tem aqui a fotinho do professor falando. Tá certo? Isso você pode fazer sem a necessidade de um estúdio. Você pode fazer isso na sua casa, ali no seu escritório, no seu cantinho, quietinho, usando os recursos simples do seu computador, a câmera do notebook, né, o microfone, falando. O que nós vamos trazer de benefício com isso para o aluno? Ele vai te ouvir, a sua voz para o aluno vai soar como... né, vai ser muito bom isso, como música. E eu acho que isso só acrescenta do que simplesmente aquele PowerPoint virando e o aluno tendo simplesmente que ler aqueles tópicos. Tá certo? Então, nós vamos capacitá-los nesse sábado para a utilização e para a criação dessas videoaulas. Lembrem-se que a gente está falando de autonomia. A gente precisa que vocês tenham essa autonomia. Esse ambiente, ele gera vídeos com, no máximo, 15 minutos de duração. Isso é excelente, porque mais do que isso, o aluno nenhum vai aguentar ficar vendo. Tá certo? Então, a recomendação é que vocês façam vídeos curtos, nem que seja 5 minutos, com explicações pontuais a respeito de determinados assuntos. Tá certo? E no outro sábado, dia 2 de agosto, é o momento do hands-on, né? É o momento que eu vou estar aqui para ajudá-los a montar esses ambientes virtuais. Tá certo? Para quem vai dar DP Online, eu acho que é um momento fundamental. Para quem não vai dar DP Online, nós podemos dizer, né, Bira, que esse ambiente pode ser utilizado também na graduação, como uma sugestão no presencial, como apoio ao presencial. Então, quem quiser adotar esse ambiente novo, que eu vou mostrar agora para vocês, no presencial, não tem problema algum. Vai ser até bom que o dia que você for dar DP Online, você já está craque. Óbvio que como você vai estar dando aula presencialmente toda semana, você não precisa ter aquele fórum que vai ser colocado, você vai simplesmente usar a máscara, mas você adequa a sua realidade do ambiente. Tá certo? Bem, antes de eu mostrar o conteúdo, eu vou abrir para perguntas. Vamos lá. Professor, se apresentem para quem... Professora Célia, né? Essa eu já conheço, eu apresentei alguns porque eu não conheço alguns. Bom, eu estou lá na Escola de Engenharia, né, professora Célia, eu tenho trabalhado com disciplina de cálculo da DP Online já há algum tempo. Eu tenho 2 perguntas, uma é com relação ao encontro presencial. O encontro presencial tem que ser obrigatoriamente no sábado? Sim. Porque a gente tem algumas provas que são unificadas e essas provas unificadas a gente estava pondo a prova da DP Online junto com a prova unificada das turmas presenciais até para poder garantir a diferença, não ter a diferença do DP mais fácil, aquela história. E aí a dúvida é, não posso contar a prova unificada ou posso pôr a prova unificada como... Veja, eu acho assim, nesse momento, Bira, a gente não tem ainda aquelas regras rígidas... que até de repente você pode fazer isso. A questão do sábado é porque é uma data coringa, vamos dizer, né? Não conflita com nada, né? E é um dia que há espaço físico na universidade. Então, é por isso que é colocado no sábado, né? Até para os professores também poderem participar. Mas pode ser a prova, você pode ser feita junto com a outra, deixando claro desde o seu primeiro encontro presencial com os alunos. Mas posso contar a prova como encontro presencial? Sim. Mas lembre-se que... Mesmo que não seja sábado. Porque naquela sequência, tem lá, prova presencial, né? A prova.
Pode ser ou no sábado ou no dia que você definiu. Mas veja que sempre com a aquiescência da direção, né? Quer dizer, isso tudo informado e tal, para não virar bagunça. Mas o preferencial seria aos sábados mesmo, porque tem outras unidades aqui, inclusive. Nesse mesmo assunto, porque eu posso falar sobre não, é aqui para gravação. Então, ainda meu nome é Edivaldo, eu também sou da Escola de Engenharia, e eu acabo enfrentando um pouquinho desse mesmo problema. Né? E eu acabei optando no semestre passado por fazer todas as avaliações ao sábado. Certo. Né? Então, isso pode ser feito. Sim, claro que sim. Por quê? Né? Estou fazendo essa pergunta. Porque tem vários alunos que, quando você coloca a avaliação durante a semana, ele fala, bom, isso ele foi planejado de uma certa maneira para os encontros presenciais serem aos sábados. Né? Então eu tive alguns problemas, evidentemente isso foi relatado à direção, e ficou um pouco híbrido. Tá. Mas eu posso fazer todas as... Sim, sem problema. Porque, na verdade, essa situação é a natural. O que a professora Célia mencionou é outra derivada dessa, né? Perfeito. Então, essa está totalmente... E sempre com o conhecimento da professora Leila. Se ela falar que tudo bem, se ela falar que não, por exemplo, Célia, aí não poderia, lógico, né? Quem somos nós aqui, que a nossa parte não é a parte pedagógica lá da unidade, é a parte geral de usar o ambiente, né? Então, era mais com relação à obrigatoriedade do sábado. Olha, é assim, a gente colocou, quer dizer, foi colocado antes de nós entrarmos, na verdade, né? Já estava quando nós começamos. Aos sábados, por isso que eu acabei de te falar, né? Então, por isso que preferencialmente seria aos sábados. E nós também colocamos essas duas aulas, por esse motivo, aos sábados, partindo do princípio que os professores viriam aos sábados para essa atividade, né? Por isso, mas não, acho que não. Mas acho que cabe aí verificar na unidade. Porque, como eu te falei, como tem FCI direito aqui, né? Eu não posso generalizar. Precisa ver lá na engenharia se é uma boa prática. Se for, tudo bem, aos sábados ou junto com as demais provas. Bom dia. Não, é só A Luiz Simar, de Faculdade de Direito. Eu tenho uma dúvida quanto à questão de frequência. Foi mencionada a questão da lista de presença. Agora, essa lista de presença a gente vai usar só nas aulas presenciais, não é isso? E como funciona o controle nas não presenciais, naquelas semanas em que a gente não tem aula? Mas com a lista, você diz? Daí a gente não usa a lista. E como a gente controla essa presença ou não controla? Não, controla. Você tem a opção. Vamos supor que nós tenhamos uma situação onde o nosso aplicativo lá do Moodle esteja funcionando perfeitamente. Tá? Como é que vai funcionar isso? Você vai dar semanalmente uma atividade para o aluno fazer, estabelecer um prazo de entrega. O aluno que entregou, ele tem a presença naquela semana. E você vai usar o software que nós desenvolvemos, lá a aplicação, para poder computar essas presenças. Mas esse cômputo é automático, de presença ou não? Mas o semestre passado não tinha isso? Não tinha isso. Tá. Agora, não tendo esse software funcionando, que é o que nós falamos, que com essa mudança, me parece que ele deu erro, você vai usar a lista de presença. Mas ele não era automático. O que não era automático? O módulo de frequência. Se o aluno respondeu o questionário, a presença está atribuída. Não era automático. Não. Não era. Não é automático. Não era automático. Não é automático. No Moodle existe uma estatística, um registro de toda vez que o aluno entra no Moodle. Então, vocês não precisam se preocupar com a assistência. Se o senhor tiver alguma dúvida, no final do semestre, vai lá no Moodle, verifica as estatísticas, já está tudo escrito lá. Se quiser, até imprime. Desculpa, eu estou ficando aqui esperando para a minha vez, né? Eu tinha feito várias perguntas. Devido à colocação da professora, eu vou ter que mudar, digamos assim, a sequência das minhas perguntas. O que acontece com as minorias que não têm condições de assistir aos sábados? Então, se forem casos previstos em lei, por exemplo, aí ele tem que verificar a parte burocrática junto à Secretaria-Geral e deve ser dado por cada unidade uma saída. Então, Do resto, dos outros demais que não tem problema de religião, algum outro motivo de força maior, vamos dizer, veja, sábado é um dia letivo, é contado nos 200 dias da universidade. Certo. Então, teoricamente, o aluno deveria vir, ou para essas atividades que chama de lousa, vamos dizer, como até esportivas. Certo. Né? Então, ele não pode falar, não posso vir aos sábados, eu não quero vir aos sábados, só naqueles casos que eu mencionei anteriormente. tudo bem. A minha primeira pergunta vou tentar. A avaliação diagnóstica poderia ser colocada como requisito para o aluno continuar sendo
parte da turma, Então, já que ela não é passiva. Não, quando você recebe uma turma, você recebe uma lista de presença, lista de alunos que pertencem à turma. Eu não vou chamar de presencial porque estamos falando à distância. Mas aí, presencial esse curso. sim. Então, é possível que aquela avaliação diagnóstica seja um pré-requisito para ele continuar fazendo parte da turma? Então, é que justamente é uma norma da universidade. Os alunos que ficam de DP nessas 3 unidades, naquelas disciplinas indicadas, eles vão, se não tiverem nota abaixo de 3 na média, quando ficar de DP, né, eles são encaminhados diretamente, isso também acima de nós. Isso foi decisão da universidade. Não, eu já entendi. Eu já entendi então, isso. não poderia sair, ele está enquadrado nessa classificação de aluno DDP online, que foge à nossa competência. Né? O que ele está falando, eu acho, é da avaliação diagnóstica do curso, que quando o aluno entra, agora o aluno tem que fazer uma avaliação diagnóstica. É isso. Dentro do curso. Se ele não fizer, não é um impeditivo para ele continuar. E como é que o professor vai saber como é que a situação desse aluno se encontra se ele não faz a avaliação diagnóstica? Então, por isso que cabe o papel do professor de conversar e de explicar para a turma a importância dessa avaliação diagnóstica. Mas aí certo? que tá. Se nós, professores, não temos condições de dar uma nota, que seria o pagamento pelo fato, como é que nós vamos fazer? Você pode usar como presença. Uma atividade para presença. Isso você pode fazer. Tá. Então, resposta. Podemos colocar, digamos, uma obrigatoriedade de presença do aluno para poder fazer essa avaliação diagnóstica. Não necessariamente uma nota. Nota não. Tá certo. Segunda pergunta. Não, isso é um levantamento de como o aluno veio do semestre passado. Para o professor poder planejar as atividades. Né? Nós não podemos obrigar o aluno a fazer e dar uma nota para ele, porque de repente ele teve dificuldade num assunto que ele não aprendeu direito, ele vai ficar com nota baixa porque ele não sabe fazer. Não. Então, a ideia é simplesmente a gente detectar quais são as dificuldades que os alunos estão vindo para o curso. Certo. Então, isso não precisa, não deve ter nota. Aí, digamos que o aluno falte nessa aula. O professor vai ficar sem informação de qual é a fraqueza do aluno para poder trabalhar em cima. Mas veja, você pode deixar essa avaliação diagnóstica aberta, disponível o tempo inteiro. E falar, quem não fez, pode fazer depois. Ele não teve a presença naquele dia. Sim. Certo? Seu objetivo principal, a sua preocupação é a avaliação. Ele faz. Não, o objetivo principal não é a avaliação. O objetivo principal é detectar quais são as fraquezas do aluno. Isso. A ideia é essa. Bom, segunda pergunta que eu tinha anotado aqui é sobre os dados pessoais. A senhora colocou sua foto e colocou alguns dados pessoais. Imagino que a senhora tem Facebook, sei lá. Eu não tenho. Eu tive que tirar o meu Facebook do ar, porque eu recebi alguns ataques. Vocês estão... Não, estou falando sério. Vocês têm algum tipo de resposta para isso? Veja, pode falar. O que eu ia falar é, sim, isso não é obrigatório colocar, a professora colocou, porque nós, inclusive, somos professores de informática, né? Eu, particularmente, sou coordenador do curso de Tecnologia Educacional. Sim. Então, nós trabalhamos com redes sociais mesmo. Né? Isso. E eu tenho mais de 1.000 seguidores e nunca tive problema. Certo. Agora, de qualquer forma, eu acho interessante. Se tem e costume e gosta, colocar. Não é obrigatório, isso é uma sugestão. Certo. Terceira pergunta é, no caso dos chats que a senhora indicou para fazer aquela parte de integração e apoio técnico, não é possível habilitar um Skype? Então é que no Mackenzie não está liberado. No Skype porque, não, mas tem gente, é um software gratuito. Imagina que se a gente não usar uma ferramenta dessa, estamos voltando para trás. Isso depende da gente. Agora, o senhor poderia só me explicar qual é o motivo de usar o Skype e não usar o chat? Qual seria a vantagem? Não, o chat é meio arcaico. Você tem que estar escrevendo no chat. Sim. Então, a velocidade de troca de informação é reduzida. A segunda conotação é que se você deixa gravado isso na sua aula de vídeo aula, você está e esses 15 minutos desculpem, eu critico que 15 minutos é muito tempo para uma videoaula, mas o que acontece? O aluno vai colocar lá, vai ligar, vai lá, vai tomar café, vai fazer qualquer coisa, vai deixar o negócio funcionando. A presença dele vai estar garantida porque a máquina vai reproduzir, mas ele não vai estar assistindo. Então, estamos perdendo a oportunidade de fazer o nosso trabalho. Por isso que eu questionei o fato de colocar algum tipo de elemento que permita que o professor saiba que o aluno está na outra ponta. Tá certo?
Então, Então, nesse caso, voltando à primeira colocação, é o seguinte, obrigatoriamente desse jeito, o aluno tem que ter o Skype instalado, né? Sim. Mas não necessariamente ele vai ser obrigado a instalar ou ter algum problema que limita. E já no Moodle, todos têm gratuitamente, sem problema nenhum. Eles já estão acostumados a entrar. O Skype também é gratuito, por favor. Sim, mas tem que instalar. Sim, e eu mudo. Mas o Moodle não tem que instalar. Ah, claro. Tem o Big Blue Button, né, Bira? Depende. Nós temos dentro do Moodle uma outra ferramenta igual ao Skype, que tem vídeo, que você pode gravar, chamada Big Blue Button. Está lá, inclusive, na área dos professores, acho que o senhor não deve verificar. Não. Até um tutorial. Ainda não. Seria interessante também, de uma recomendação, os professores entrarem naquele apoio ao professor e conhecer as ferramentas, né? E nós já demos, inclusive, curso sobre esse, vieram poucos professores. Eu não sabia para que serve. divulgado. Talvez não foi explicado para que servia. Eu mandei a mensagem, o professor dá aula desde quando? Faz 3 anos. Não, então. Nesse período eu mandei para todos os professores, pelo e-mail do Mackenzie, que é o institucional, né? Isso. Mandei avisando, explicando para que serve. Até a gente brincou que era o BBB, lembra? Porque você vê o professor te vê, é gratuito e já está embutido no próprio Moodle. Então podemos, em lugar do Skype, pode ser Sim. usado essa ferramenta? Sim. Eu não sabia a existência da ferramenta. Então é bacana, é bom. Mas é importante, gente, porque se a gente dá uma aula à distância, é diferente quando você está enxergando os alunos. Claro. Você tem sua tela dividida, inclusive, né, em vários quadros que você enxerga todos os alunos e sabe que eles estão na sua frente. E o aluno pode interagir diretamente como se tivesse realmente isso é o ensino sem distância, ou seja, na hora que você está interagindo, você está vendo o aluno está te vendo, certo? Então, passamos a usar a ferramenta como deve ser feita. É lógico que antigamente não tinha essas ferramentas, não tinha capacidade de máquina para fazer essas coisas, e a gente não tinha condições de fazer ensino à distância dessa maneira. Mas também sabemos que era pejorativo. Antigamente, o fato de ensino à distância, quem fazia por correspondência, curso por correspondência, é a mesma coisa. Então, não podemos voltar para fazer um curso por correspondência, já que temos as ferramentas adequadas. Mais uma pergunta aqui, duas, porque a gente precisa terminar isso aqui para vir a próxima aula. É o seguinte, meu nome é Melanie, sou da Escola de Engenharia. E é o seguinte, eu faço parte de um grupo do MTC Online, não é DP Online, mas MTC Online. E nós temos um procedimento, até eu queria perguntar para vocês a sugestão como fazer. Porque a questão da entrega da atividade vinculada à presença naquela data. A gente observou que no início os alunos entregavam qualquer coisa. Quer dizer, não dá para fazer simplesmente uma presença automática em função deles acessarem o ambiente, porque eles entregavam até arquivos nada a ver. Então, nós combinamos no grupo que a gente ia olhar e se o aluno, embora tivesse entregue mais algo nada a ver, a gente atribui a falta no dia, não importa que ele entregou a atividade. Então, eu queria saber qual a posição e como é que vocês costumam agir com isso. Eu concordo que eu mesma já recebi arquivos em branco. O aluno fala, é só para presença? O professor vai olhar ali, isso aí vai me dar presença. Você só vê que ele entregou e dá a presença. Você está certo, vocês estão certos. E isso, veja, mas isso tem que ficar claro para os alunos nas regras. Você, no começo do seu curso, falar, olha, é o seguinte, é para presença, porém, só vai ser dada a presença para o aluno se ele tiver feito uma atividade coerente de acordo com o que foi solicitado. Caso contrário, nós não estamos aqui para brincar, né? Então, nós não vamos brincar de dar presença. Você pode fazer isso, sim. Rapidamente. Uma questão simples. O aluno está preparado para a DP Online ou para o EAD? Ou ele será preparado? Porque é diferente. O aluno, eu acredito que o aluno está preparado para a questão tecnológica. Agora, para as regras de funcionamento da DP Online, nós vamos ter que prepará-lo. Isso aí acho que é uma coisa... Mas assim... Porque ele não está preparado para se dedicar. Mas veja, Jamilson, nós não temos condição de reunir esses alunos e fazer uma aula como nós estamos fazendo aqui para vocês. A nossa preparação vai ser através do quê? De tutoriais, que a gente tem criado uma série deles, através da explicitação das regras no momento que ele se matricula. Nós não temos condição de fazer isso, gravar aulas e deixar gravado. Isso não justificaria, por exemplo, uma aula, alguém preparar uma aula para o aluno, para ensinar ele a trabalhar no DP Online? Não, isso sim, mas em formato de vídeo. A gente pode ter vídeo. Por que não faz com
Mas eu acho... Por que não obriga os alunos nesse horário que o professor está disponível, fazer um chat? É difícil a gente falar para o aluno assim, todo mundo tem que estar às 19 horas. Não dá, professor. Cada um tem a sua vida, o aluno trabalha, o aluno tem problemas técnicos no computador. A gente tem que transferir para o aluno essa coisa de ele ir atrás das coisas, senão a gente marcar... Você deixa gravado, você vai fazer essa entrevista, você já deixa gravado. É como a gente fazer aquela lista de perguntas mais frequentes, dos adultos. Mas é normal, mas o que acontece é que nós... Desculpa, eu não me apresentei, meu nome é Marcos Galli. Eu acho que nós não podemos transformar o ensino à distância em transmissão de informação via telepatia. Não é telepático o negócio. Sim. Nós temos ferramentas para poder usar. Claro. Então é necessário o questionamento do professor é como fazer para que os alunos entrem dentro da regra. Existe necessariamente a obrigatoriedade de manter uma regra. Se nós fugirmos de montar regras, a gente não vai conseguir se entender. Além da regra, professor, é muito importante, não adianta toda essa tecnologia ou deixar de usar o antigo ou novo, se não houver o quê? Metodologia, entendeu? E a participação do professor é super importante, né? Então não pode, por exemplo, abandonar o aluno. Se ele escreve, tem que responder. Tem que usar a nossa vida. Nós todos somos super criativos. Os professores sempre são criativos na elaboração de provas, das aulas, exercícios, show na lousa, né? Somos criativos. Então, isso é muito importante. Aí que a gente usa, depois de tudo isso, a gente usa os recursos tecnológicos. E realmente nós estamos caminhando, né? Mackenzie não implantou, está para implantar o primeiro curso EAD, né? Que vai ser Tecnologia em Marketing. Então nós estamos caminhando, todos nós somos aqui precursores, né? Sério, por exemplo, desde o começo da DP Online, tudo, quer dizer, precursores desse momento, né? Então realmente nós temos aqui nos aprimorar, melhorar a própria infraestrutura do Mackenzie, mas está caminhando. E depois eu mando para o senhor, para o seu e-mail, a senhora falou o seu nome, agora eu mando por e-mail o Big Blue Button, o roteirinho. Tá legal. Tá bom? Não está no mundo? Está no Moodle, na apoio ao professor. Se eu entrar lá, né, tem tutoriais. Aí está lá, Big Blue Button. Tem. Não, e agora sabe o que nós colocamos, só aproveitando o momento? Todos aqueles que estavam, tipo assim, como montar o fórum, montar o chat, que era PDF, por exemplo, agora tem um animado. Foi feito com animação e com voz. Então vai explicando passo a passo. Também eles são novos, estão lá. A última pergunta para a gente poder apresentar e dar continuidade. Bom dia a todos, Luiz Delori do Direito, também estou desde as primeiras no EAD, já passei por várias modificações e, em primeiro lugar, acho fundamental a gente ter que ter essa padronização. Já falei para o Sr. Bira algumas vezes, e-mail e presencialmente. Eu tenho algumas dúvidas, até por ter passado. Primeira coisa, aquela divisão das turmas em mais de 50 alunos vai prosseguir? Então, é assim, eu posso já adiantar essa parte, porque isso envolve a Secretaria-Geral, né? A Secretaria-Geral que é responsável pela montagem das turmas. Eles abrem aquela turma aí, por exemplo, depois o W. Tal, e aí os alunos vão lá, né? E nós não temos esse cômputo. E quem tem o cômputo total após o término da matrícula é a unidade, né? Eu realmente acho que mais do que 70, 80, aí é difícil de administrar, tanto que a professora Célia está aqui, sabe que eu sempre, quando possível, faço a intervenção e falo, olha, tem que dividir essa turma, né? Então, essa questão de observar se ultrapassou aquele limite ideal, dividir a turma e colocar o professor na turma dividida, dá para ver bem que é da unidade. Então, teria que os professores até nos ajudarem, já que são professores dessa disciplina, né, na unidade, tipo assim, pedir para a secretária, você pode verificar quantos tem? Olha, avisa o coordenador, o diretor, tal, que precisa ser dividida. Pode até mandar uma cópia para mim, um e-mail, e eu até posso lá na unidade pedir. Só que isso é da unidade. Não, mas aí a característica do aluno do direito com certeza é diferente do aluno de vocês. A gente, quanto mais divisão, o aluno participa pouco no online. É do perfil, ele participa mais no Facebook, perguntando coisas, do que propriamente no online. Então, no semestre passado, acabou ficando, nas minhas turmas, unificadas as duas. É melhor, ficou com 80, 90 alunos, mas a interação dos alunos acaba sendo melhor. Então, eu queria saber se existe alguma orientação de vocês no sentido de vedar uma turma com 80, 90 alunos. Então, nós podemos
fazer isso a partir da manifestação da unidade. Nós queremos que... Aí, né? Entendi. Não, é da mesma forma. Cada um tem a especificidade em relação a isso. É diferente mesmo. Né? Eu até achei que o direito ia ter muito mais, no fórum, muito mais, né? Por ser de humano. Não, mas aí é aquela coisa da tecnologia, até posta, manda muita coisa no meio pessoal, eu falo, posta no fórum, às vezes não quer se expor pro colega, enfim. Nessa mesma perspectiva, no passado, eu separava os fóruns por disciplina, como a professora Solange falou que vai ser. O aluno também ele tem aquela preferência por colocar o primeiro fórum, não sei se formatação vai ser a mesma, de colocar no início. O que eu percebi? Que não adiantava fazer a divisão em vários fóruns, porque um postava num fórum, ele olhava aquele primeiro fórum que ele estava e ele via e misturava tudo. Então, no semestre, há 2, 3 semestres, eu unifiquei os fóruns e a gente faz a divisão que acabou sendo mostrando mais útil por tópico dentro de um único fórum. A professora Solange destacou que a ideia é criar fóruns separados para cada tópico. A gente no direito trabalha com 16. Por isso que ela falou isso. Exato, mas de novo eu coloco dentro até da especificidade que a gente precisa estimular o aluno a participar, se não seria possível, ainda que separado por tópicos, mas não fóruns separados, tópicos separados. É a sensibilidade de cada professor, porque veja, cada um tem um grupo diferente, tem uma reação, conhece a sua disciplina. Então eu acho que aí pode ser cada um fazer a forma que vai funcionar melhor. Né? Eu vou até te falar, eu já participei de vários cursos como aluno, né? Da Universidade Federal Fluminense, às vezes da USP, da Universidade Federal de Goiás, e assim, é muito engraçado. A criação de um tópico num fórum único, aí tem gente que cria, tem gente que não cria, tem gente que responde em qualquer lugar que a pessoa encontrou, você entende? Infelizmente, muitos não leem. E olha que nesses fóruns que eu estava, não eram pessoas mais maduras. Então, imagina o jovem, eles querem fazer tudo rápido e tal. Então, é complicado, né? Então, eu acho que cada um deve dar a sua cara, porque conhece o público-alvo melhor que a gente. Né? E a última questão, que especificamente no direito isso causou bastante problema este semestre, foi a questão da avaliação. A história da prova substitutiva. Porque a formatação era, não sei se isso vai ser modificado ou não, o 70% de trabalho no sistema e o 30% da nota. Então, quer dizer, a grande vantagem, na minha leitura, do sistema online do Moodle foi sempre fazer com que o aluno fizesse esse 70% ao longo do semestre. E aí aquela coisa, muitos alunos pleitearam, não, fez uma tarefa, eu aplico 12, 13 tarefas no semestre, fez uma tarefa, teve 0,5 de 7 e queria fazer a prova substitutiva daquela tarefa. Como não havia, aí é o problema do direito específico, como não havia divulgação prévia, foi feito um requerimento de vários alunos perante a coordenação e a coordenação permitiu que houvesse a substitutiva, inclusive do 7. Derrubou o curso. Sim. Então eu não sei se existe alguma orientação do 7. A ideia que está por trás é a ideia pedagógica. Exatamente, derrubou. E ele vai crescendo, fazendo as atividades, essa é a ideia. Né? Mas o regimento lá, né, nessa hora que fala, é claro que o aluno tem direito a uma substitutiva. Então, se ele quiser fazer, ele tem que escolher uma só para fazer. Mas é da menor nota. Aí ele fez a prova que valia 3 e fez a prova final, conseguiu até uma nota boa. Só que aquela que valia 7, que é peso 7, ele tirou meio e ele fala, eu quero fazer as subs dessa prova. E aí, exatamente, na linha do projeto pedagógico, isso destrói o curso. É, uma sequência de avaliações, mas o aluno tem direito a fazer uma única Só que aí é aquela coisa da interpretação, porque o sistema não é claro. Ele tem que lançar individualmente as notas, aí ele pode fazer. Isso, exatamente. Em uma nota só. Somando a nota 10, que até foi a própria... Agora você pode fazer isso. Então, no sistema de notas, você cria uma nota, vai até J, A, B, C, D, E, F, G, H, para as avaliações virtuais, à distância. E quando o aluno perder alguma atividade, ele tem direito a recuperar uma delas. Isso era um conjunto. Isso, obviamente, eu vou levar para o pessoal do direito, mas o importante, estamos falando em padronização, Sim. Isso tem que padronizar. Com certeza. Com certeza. Os instrumentos de avaliação separados. É bem mais trabalho, claro. Mas... Muito interessante, tem um problema que ele enfrentou no semestre passado, mas já está pronto para resolver o problema nesse próximo. Exatamente. Mas essa é a ideia. Essa é a ideia. Encontro, não é? É como se fosse um fórum presencial aqui, para a gente discutir e acertando. Né? Gente, eu tenho mais 5 minutos para mostrar o ambiente, Bira. Aqui. Quem está olhando aqui o ambiente fala, eu não sei fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Fiquem tranquilos que nós temos uma máscara pronta, que vocês vão... Os professores do DP Online já vão receber a máscara
no seu próprio ambiente. Vai estar pronto assim. Quem não quiser, quem é da graduação, da aula presencial e gostaria de usar esse ambiente, também vai poder. Tá certo? Então, vejam. Como que é rapidamente aqui o ambiente? Vai aparecer o nome da sua disciplina, se você que vai escrever, e o nome da unidade universitária. São pequenos detalhes que, no todo, geram uma riqueza importante para o aluno. Então, estrutura de dados, faculdade de computação e informática. A sua fotografia, tá certo? Nós vamos ter que trabalhar com isso, porque é importante, para o aluno, é importante que ele tenha a fotografia dele lá também, para você saber com quem você está falando. Até na prova, para você reconhecer que aquele aluno também existe. Então, a sua fotografia, o seu nome, e já vai estar aqui, já está pronto, um botãozinho enviar mensagem. Já está programado isso. Então, eu não sei como faz para enviar mensagem para o professor. Muitas vezes a gente recebe ligação falando isso. Está aqui já. Clicou, já vai enviar mensagem para o professor. Vai para a mensagem do Moodle, que gera uma cópia no e-mail do Mackenzie, isso mesmo. Aí aqui tem a sua apresentação, tá certo? É a língua do Loren Y aqui, que está, certo? Essa apresentação não precisa ser necessariamente dessa forma. Cada um vai colocar essa apresentação do jeito que quiser. Conversando com o aluno, oi pessoal, bom dia, não sei o que, sabe? Você vai ter uma conversa com o aluno lá. Bom dia não, porque não tem tempo, né? Mas enfim. Aí nós vamos ter essa aba aqui, destacada nessa cor vermelha, curso teste DP Online. Nesta seção, você encontrará todas as informações a respeito do seu curso. Conteúdo programático, critério de avaliação, bibliografia. Está disponível também o calendário do semestre com as datas dos encontros presenciais, bem como os conteúdos que serão estudados semana a semana. Fique atento às formas de comunicação com o professor e utilize o fórum geral para tirar as suas dúvidas comigo. Esse aqui é um texto que eu fiz, cada um vai pôr o seu, como achar mais importante. Porém, é aqui que fica o plano de ensino, é aqui que vai estar o calendário do curso, e é aqui que vão estar os materiais de apoio, a indicação dos materiais de apoio. O que eu fiz? Nós estamos sugerindo que você abra no Word, tá certo? Coloca lá a relação dos links, do que você quer como material de apoio, o que você está indicando para ele, e gera um PDF. E coloca aqui no seu ambiente. Inclusive, o plano de ensino será também para as disciplinas presenciais. As disciplinas presenciais é obrigatório agora colocar num determinado formato ali o plano de ensino. Não pode. Não, isso aqui é para vocês usarem. Tá? Como falar... Não, tá feito, vocês vão receber isso pronto, é só preencher. Pode usar. Como falar com o professor, são as regras de comunicação. Tá? É como você vai deixar claro para o aluno que formas que ele pode entrar em contato com você. Inclusive, quem está falando de Facebook, você pode deixar claro aqui que você não responde mensagens pelo Facebook. Não vou utilizar outro canal de comunicação a não ser esses. E aquele aluno que vai reclamar depois fala, mas está lá na regra. Eu já expliquei. Ok? Só uma dúvida. Você sabe se foi resolvido aquele problema do aluno mandar uma mensagem pelo Moodle e você receber pelo Outlook, você responde pelo Outlook, só que ele não tem a resposta. Eu também não consegui. Isso foi resolvido? Não foi. Não. Mas isso também pedimos para a DTI. Antes funcionava. Agora não. Então o que eu tenho feito? Isso é um alerta para mim, aí eu entro no Moodle e aí eu respondo por lá. E realmente eles resolverem esse problema. A nossa parte a gente faz de pedir para a intranet. Estamos aguardando. Desculpe, professor, não seria contraproducente, porque se a professora está dizendo que obriga os alunos a usar esse canal de comunicação, você coloca um outro canal, que seria no caso Outlook, para dar a resposta, você está mudando. Não, mas você pode prever aqui isso nas suas regras. E também o que ele diz é que automaticamente, quando a gente põe, manda uma mensagem para o Moodle, reflete no seu e-mail. Aí tendo o Outlook, você acaba, que é a opção do professor, acaba recebendo. Isso foi por tabela. Né? Vamos lá. A Cássia está chegando aí. Nós não vamos mais utilizar aquele formato linguição para os cursos. Que o aluno tem que ficar rolando 500 telas lá para baixo. É uma coisa que não é bom para o aluno, para ficar procurando, ele fica perdido. E não é visualmente agradável para você trabalhar. Então, nós vamos trabalhar com um formato de abas, tá certo? Onde, necessariamente, na primeira aba, você tem aqui o programa da disciplina, o diagnóstico inicial. Está aqui.
logo de cara para o aluno o diagnóstico inicial. Então, eu coloquei um texto. Antes de iniciarmos o curso, gostaria que você participasse dessa primeira atividade, cujo objetivo é identificar as suas principais dificuldades com a disciplina. É importante que você não faça consultas durante a atividade, que não tem nenhum valor avaliativo. Agora, quem quiser considerar isso para a presença, por favor, porém, será computada a presença para o dia, não sei o quê. Pode escrever seu texto aqui. Claro, claro. Mas é só uma sugestão, claro. A gente disse para ajudar, na verdade. É. Estruturar e ajudar. Ah, tudo bem. Sim, mas professor, fique à vontade. O pessoal que já tinha disciplina no semestre passado, no meu caso, como é que vai fazer? Se a máscara vai entrar, vocês vão adaptar? Vou falar já. Aí aqui tem um questionário, ó. Clique aqui para iniciar o diagnóstico inicial. Quantas perguntas vão ter? Se é pergunta de múltipla escolha, verdadeiro ou falso? De preferência que seja automática a resposta para o aluno e para você. Não ter trabalho depois de apurar isso. Então, a ideia é que esse diagnóstico aqui seja feito no formato de múltipla escolha, de questões fechadas. Tá certo? Para não dar trabalho para ninguém. Se quiserem, né? Se quiserem fazer, é uma sugestão, né? Só para facilitar, né? Bom, vocês estão vendo aqui agora que a gente tem os temas. Lembra que eu falei que a disciplina vai ser dividida em tema? Tema 1, tema 2, tema 3. Então, eu coloquei aqui 5 abas, porque esse meu curso tem 5 temas, tá certo? Eu dividi em 5 partes. E eu estou colocando aqui o conteúdo. Título do tema. Descreva neste espaço sobre o tema que será abordado. Uma introdução, com as suas palavras aqui sobre o tema que vai ser abordado. E aí eu tenho lá, discutindo o tema. Apresente um breve resumo dos materiais que serão disponibilizados aos alunos. Na verdade, aqui, esses são os conteúdos que você está disponibilizando para o seu aluno a respeito desse tema. Então, o que eu tenho aqui? Um vídeo de 5 minutos, por exemplo. Tá? Que eu estou apresentando os conceitos, que eu gerei um vídeo de 5 minutos, o aluno vai lá e vai assistir esse vídeo. A origem do tema 1 é um texto, explorando o tema. Esses nomes aqui, gente, eu inventei, tá? Só para mostrar que você vai colocar aqui um PDF, um PowerPoint. Ó, o PowerPoint aqui. Tá certo? Você vai colocar o que você quiser, da forma como você quiser, os seus conteúdos para o aluno. A quantidade, quantas forem necessárias. Tá certo? E aí nós temos as atividades, tá? Avaliativas. Na verdade, eu tenho aqui um exercício de fixação, estão vendo? Teste seus conhecimentos, exercício de fixação. E aqui eu estou colocando um texto para vocês, professores. É importante que seja indicado ao aluno quais tarefas ele deverá cumprir em cada atividade. Este campo tem a função de apresentar um resumo dessas atividades. Pense em 2 tipos de atividades, a que avaliarão o aluno e as disponíveis para que ele teste os conhecimentos da avaliação. Ou seja, o exercício de fixação é aquele que já tem resposta. E o avaliativo é aquele que você vai dar a devolutiva, que você vai dar o feedback. Lembre-se, faça um resumo do conteúdo com os principais aspectos abordados no tema, juntamente com a preparação para o próximo conteúdo, apontando materiais educacionais que poderão auxiliar na compreensão do novo assunto. Qual que é a ideia aqui desse lembre-se? Que você tenha um resumo rápido do que foi visto, tá certo? E já faz o link com o próximo. Tá certo? E vocês vão ver que essa aba aqui, ela está igual no tema 1, no tema 2, no tema 3, ó. É óbvio que eu não recheei com os conteúdos, mas eles são iguais. Tudo bem? Mas, Ana, essa atividade avaliativa é a que conta para a presença da semana, não é isso? Isso. Se você tem, tipo, 15 semanas, você vai ter que ter 15 temas. Ou como é que você quebra, por exemplo, um tema maior em 2, 3 semanas? Você vai acrescentando no próprio tema. Mas aí eu posso, por exemplo, eu não sou obrigada a liberar o tema. Não, você vai abrindo o olho à medida que vai precisando. Então, tudo relacionado, se você tem um tema que demora 1 mês e meio, vai estar tudo aqui. Numa aba só. Uma aba só. A ideia é que tenham poucas abas.
Tá? A ideia é que você tenha o menor... exatamente, mas assim, você não pode encher com 15 abas aqui, que eu acho que é complicado. Mas aí a aba eu posso quebrar em tipo sub-abas. Sim, sim. Ele não quebra. Sim. Não existe essa... mas aí vai ficar tipo a linguiça de Sim. Mas não tanto se fosse que... Pensa bem, sem a aba com essa linguiça que você pretende, olha o tamanho da linguiça. Concorda? Então já minimizou o tamanho. Você tem algum preconceito com a questão de colocar isso em lista e tem colocando a lista horizontal no lugar de vertical? Então, é que no mundo da universidade também vocês vão receber, que acho que não teve ainda, né? Eles vão receber um comunicado. Toda a universidade vai passar para esse formato, ao invés para evitar aquela coisa que tem que rolar. Da rolagem. Ou procurar, tal, né? Isso é só para ajudar o aluno. Até porque, né, Bira, eles usam tablet, celular para usar, fica difícil, né? Exatamente. Exatamente. Lembra que é o caderno universitário? Ir para o tema atual. Não pode, não, tem isso, tem também. Tem, Mas a gente queria evitar realmente toda aquela rolagem, tipo assim, né? É que no caderno, você volta se você precisar daquele assunto. Mas não essa parte aqui, você disse? Ah, sim, isso aqui sempre fica. Eu acho que sempre fica. Nós queremos. É para tentar ajudar o aluno para ele tentar ir melhor. Não precisa buscar isso. Exatamente, essa parte aqui sempre fica. Vai chegar no tema 5, o aluno está enxergando isso aqui. Ela tem que ser justa, exatamente. Mas é bom porque ele não tem que voltar e procurar, por exemplo, o plano de ensino. Ou o calendário. Qualquer tema, ou no encerramento, ele tem aquilo ali bem na mão. É claro, no final do semestre, vocês até podem sugerir, né? Que vocês vão usar fazer o test drive isso, direto disso. Isso. Aí pode sugerir, a gente vai melhorando. A ideia é, né, aprimorar só. E vocês realmente vão dar sugestões, claro. A coisa está tão boa que não podia ser estendida para graduação. Sim, mas eu sugeri aqui. Muito bom esse jeito. Não, e sabe que vai ter isso vai ser obrigatório, da reitoria. Até eu demorei que eu encontrei uma Brunhosa aí embaixo, que é assessor lá do Dr. Felipe. Ele falou que obrigatoriamente todos deverão colocar o plano de ensino, né? Mas nem todo mundo coloca, e ainda tem aquela questão. Nós fizemos um material para. Tem aquelas disciplinas agora, eu não sei se vocês chegaram já a ter reunião sobre isso. Tem disciplina que mudou todo o critério da universidade, as disciplinas que tem agora universais. Já ouviram falar disso? Então, tem disciplinas que foram unificadas. Tipo, vou dar um exemplo do cálculo 1, né? Então, o cálculo 1 vai ser igual em vários cursos. Então, é um plano de ensino só para todos. É claro que, por exemplo, a engenharia vai dar uma ênfase maior, né? O pessoal da FCI talvez não chegue a integrar algum rigor que a engenharia chegará, mas todos têm o mesmo plano de ensino. Então, justamente para tentar manter, né, que seja realmente uniforme, vai ser obrigatório, inclusive na graduação, seguir esse modelo. Vocês vão receber por escrito. Acho que até sexta-feira eles vão mandar. Bom, vamos lá, porque eu tenho mais 5 minutos mesmo, gente. Aí tem aqui o encerramento, que é o momento que você vai fechar o curso inteiro. É no fim do semestre que vai aparecer isso. Você vai mostrar para o aluno, olha, foi isso que nós estudamos, vocês vão usar isso na matéria seguinte, você vai vincular com os semestres futuros que eles estão fazendo. E aqui a abinha de apoio técnico, central de atendimento, dúvidas, sugestões sobre o Moodle, enfim. Tem que mudar aqui, SEAD, que mudou a nomenclatura. Enfim, nós vamos arrumar aqui e vamos colocar isso para vocês. Esse é o ambiente, gente. Tá certo? Essa é a cara do novo ambiente. Eu só quero mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui no meu papel normal. A questão da cópia. Já vou falar aqui só uma coisinha disso aqui, Bira. Modelos de documentos. Isso aqui está escondido para o aluno, mas quem tiver esse curso vai receber. Matriz calendário DP Online. O que é essa matriz calendário DP Online? Deixa eu abrir aqui. Vai. Ué, não foi? Ah. Enquanto Nossa, que demora. Ixi. Enquanto você põe. E ainda lembrando que vocês podem nos procurar, né? Porque se tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda pessoalmente, nós estamos agora na Maria Antônia, em cima do Banco Itaú, no 3º andar.
E tem aí os contatos para ligar. Aí pode ir lá pessoalmente para a gente ajudar, tem equipe lá e tal, se alguém tiver alguma dificuldade. Por e-mail também, se der para resolver, senão pode ir lá pessoalmente. Okay? Olhem aqui. Já está com o calendário deste semestre. Está prontinho aqui. Então, o que você vai sinalizar nesses espaços aqui? Dia 9, a sugestão, nossa sugestão, para o primeiro encontro presencial. O mais rápido possível. Inclusive, nesse primeiro encontro presencial, é o momento de você colocar as regras para os alunos de funcionamento, apresentar o ambiente, mostrar como as coisas vão funcionar, enfim. Essa é uma sugestão. E aqui, vocês vão colocar a programação da semana. O que vai ser estudado nessa semana aqui? O que vai ser estudado nessa semana aqui, nessa semana aqui, nessa aqui, e assim por diante. Isso aqui... Até para quem perdeu, exato. Saber situar, né? Já fizemos de acordo com o calendário, aliás, eu preciso rever, porque saiu um novo calendário, né? Então, eu preciso verificar. Eu vou verificar isso e vou atualizar. O aluno tem que receber isso aqui preenchido já no começo do curso. Pode atualizar, né? Sim. Em função de alguma modificação, algum problema que aconteça ao longo aí do curso. Sim. Matriz de materiais. Ele já está no ambiente que o senhor vai receber, no modelo. Para quem é DP... Não está. Quem é DP Online vai receber automaticamente. Quem não é, vai ter que pedir. Olha, essa aqui é uma matriz para você preparar os seus conteúdos. Quem tem arquivo em Word, com os textos, com as coisas, etc., nós temos uma matriz que tem simplesmente um cabeçalho e você vai colocar lá o nome da sua unidade, bonitinho, e coloca aqui, ó, DP Online, está formatado para vocês só rechearem. Padronizamos os materiais. É o Word aqui também. É o Word, você pode digitar aqui. Pode fazer direto aqui. E tem mais um para o PowerPoint. Matriz PowerPoint é uma sugestão de uniformização, porque às vezes a gente não tem muito a ideia do que fazer, de como fazer. Então é uma sugestão simples para vocês utilizarem nos cursos de vocês. Só um pouquinho que ele está bem lento. Veja, não tem nem imagem, não tem nada, gente. É só isso aqui, ó. Ele está bem perdidinho hoje. É só isso aqui, ó. Aí, coloca o nome da unidade. Mas posso tirar esse fundinho, porque eu ponho o gráfico, ele sobrepõe e fica ruim. Fica à vontade, não, gente, pelo amor de Deus. A gente tem horror a fazer as coisas fechadinhas e quadradinhas. Não é uma regra fixa. São sempre sugestões para uniformização. Fala. As disciplinas presenciais também vão nesse mesmo template ou vai ser só para DP Online? Isso nós demos para DP Online, mas nada impede, porque você pode ver até que aqui está escrito DP Online. Tá certo? Então, quem quiser usar, pode usar. Mas do template da página no Moodle, com temas... Ah, sim. Vai ser também pra, então, nós não quisemos, né, Bira? A gente estava falando, nem todo mundo tem familiaridade com a utilização do Moodle. Então, aqueles professores que desejarem já podem migrar. Porém, todos terão que colocar o plano de ensino. Tem umas regras pequenas que todos vão ter que fazer. Mas esse completão aqui, quem quiser usar, pode. Vai ser opcional. Vai ser opcional. Nós vamos, né, Bira, colocar no Moodle para fazer download. Nós vamos fazer um backup desse ambiente e vamos colocar lá no Moodle para você poder fazer um restore em todas as suas disciplinas. Lembrando, gente, que as disciplinas, né, Bira, porque o Moodle é assim. Nossa, a Cássia vai me matar. A professora está esperando, mas é uma coisa importante que ela vai falar. Que nós vamos ter, por incrível que pareça, 2 Moodles. Né? É assim, porque houve uma mudança no código. Você lembra que os códigos, eu vou pegar só a matemática que eu lembro bem. Começa com 100, que no passado era o departamento de matemática. Né? Assim como o direito tinha os outros códigos, lá, 140, etc.
Só que agora mudou toda a universidade por causa das disciplinas universais, dessa uniformização e tal, né? Então agora o código é com letra, é o alfanumérico. Começa com E, M e acaba com um número no final. Por esse motivo, perdeu o vínculo com aquele antigo Moodle que era sem Paraná, entendeu? Então, agora que vocês voltarem, vai ter 2 Moodles. Vai ter o Moodle lá, o antigo, para fazer o backup, para você olhar, para você apagar se você não quiser mais aquele. E vai ter o novo, vinculado e com os alunos. Aí realmente todos terão que fazer, né, Solange? Isso que você vai falar, certo? Exatamente. Você vai ter que fazer. Quem não fez ainda, que a gente até avisou e tal, vai ter que fazer o backup daquele antigo e dar o restore, que é restaurar, no novo. Isso vai ter que fazer. E poderá, nesse caso, adotar o formato, esse formato de abas chama One Topic Format. One Topic. É esse formato. Aliás, todos os Moodles já tinham essa possibilidade. Chama One Topic Format. Mas quando a gente recriar a disciplina, ele vai adaptar um com o outro? Não, ele vai jogar tudo em uma e você muda para o One Topic Format. Aí como ele já tem aquele formato, ele já vai se adaptar. Porque eu entrei aqui agora, até para ver, a disciplina minha que estava até segunda-feira caiu, né? Eles todos vão tudo fora. Tá tudo fora. Tudo. Suas disciplinas vão vir zeradas. Até segunda tava, não é? Mas veja, é uma... só na segunda. É. Eu tô tentando faz um tempo. Não, na segunda-feira eu entrei até que eu vi, confirmei o curso, falei, tudo aqui, mas queria ver se a gente nova disciplina. Viu? Não é nem do mundo. É pagamento, é horários, professores. Mas esse é um momento interessante que vai vir vazia para você já fazer, quem quiser, o restore desse ambiente aqui que gostou e fazer... Não, mas é para isso a gente precisa ter o backup do anterior, né? Vai estar disponível. Vai estar lá. Lá embaixo você gravar, o PowerPoint vai junto com a gravação. No sábado vocês vão ver isso. Não, esse aí. Não, esse aqui não. Não, embaixo, tá vendo? Tem uma faixa ali embaixo. Sim. Clique para adicionar anotações aqui? Não, isso é do PowerPoint. Cássia, por favor, pode entrar. Pode vir agora. Vamos passar a palavra à professora Cássia Rigolon de Andrade.